Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Darcy Ribeiro e o Quilombo dos Palmares. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, esse é o terceiro vídeo do canal debatendo o livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Já teve um vídeo debatendo a questão do cangaço de Darcy Ribeiro, um vídeo debatendo a cabanagem e agora é debatendo o Quilombo dos Palmares. Darcy debatendo a questão do escravismo colonial e a resistência negra é bom, mas tem um grande problema: falta Clóvis Moura na obra de Darcy. Darcy comete alguns deslizes, por assim dizer. Se Darcy tivesse lido bem Clóvis, teria sido resolvido. Vamos ver como é que Darcy debate, o Quilombo dos Palmares no livro O Povo Brasileiro. Inclusive, gente, se essa sériezinha de vídeos servir para alguma coisa, eu espero que sirva para que vocês tenham curiosidade e leiam esse livro. Maxwell, que trabalha comigo, estava falando: Jones, esses vídeos estão muito massas, estão muito bons, mas o povo não gosta muito, não assiste muito, tem poucos acessos e tal. Sem problema, viu, gente? Porque eu não estou aqui fazendo pelo número de acessos, não. Eu estou aqui fazendo pela contribuição teórica, pela formação política, pelo aumento da nossa capacidade de entender o Brasil. E aí, desde que eu comecei a lançar esses vídeos sobre o povo brasileiro, eu tenho recebido muitos retornos no Instagram de gente que está comprando o livro, está baixando, está imprimindo, está lendo, está dizendo: eu comecei a ler o livro porque vi seu vídeo, tal, não sei o quê. Então, estou achando ótimo, viu? Eu espero que é isso, vocês tenham curiosidade para entender cada vez mais o Brasil. Pois bem, Darcy, para debater o Quilombo dos Palmares, ele faz o mesmo procedimento, que as outras temáticas do livro. É na segunda parte, quando nós estamos debatendo o que ele chama de o Brasil crioulo, o Brasil da produção canavieira. Aí ele começa debatendo toda a estrutura econômica, política, social, ideológica, as relações estruturais que conformavam a dinâmica senhor de engenho escravizado, E aí, Darcy, a página 207, fala o seguinte, vai aparecer como sempre o texto aí na tela, A polarização básica da economia açucareira, o senhor de engenho e o escravo, uma vez plasmada como forma viável de coexistência, constituiu uma matriz estrutural que, adaptada a diferentes setores produtivos, possibilitará a edificação da sociedade brasileira tradicional. O senhor de engenho, apesar de seu papel de agente de exploração externa da população posta debaixo do seu domínio, já era um empresário nativo, vivia em casa grande, construída para durar e legar aos seus herdeiros. No convívio com a gente da terra, se abrasileira em seus hábitos. Por fim, se constrói a si mesmo como um senhorio totalmente diferente de quantos houvera, inclusive dos poucos portugueses que aferiam renda semelhante. O escravo, índio ou negro, que sobrevivia ao duro trabalho no engenho, também se abrasileirava no ritmo e com igual profundidade. Embora polarmente oposto ao senhor, tinha, no fim, mais de comum com ele pela língua que falava e pela visão de mundo que com seus ancestrais tribais brasileiros ou africanos. Polêmica, hein? Enquanto escravos, porém, eles constituíam a única força oposta ao sistema, que, exercendo uma ação subversiva constante, exigia a reação permanente de um aparato repressivo, sendo, entretanto, incapaz de destruí-lo, seja para restaurar formas arcaicas de existência, já inviáveis, seja para implantar precocemente uma formação econômico-social mais solidária, coexistiam conflitivamente, reproduzindo-se tal qual eram. O negro, mesmo quando escapava do engenho para acoitar-se nos quilombos, continuava simbioticamente relacionado com a sociedade com a qual estava em guerra, no qual formara e do qual dependia para prover-se de alimentos que se tornavam indispensáveis à sua existência, como as ferramentas, o sal e a pólvora. Veja, esse trecho é muito problemático de Darcy, porque Darcy tem um problema que percorre todo o livro O Povo Brasileiro. Darcy, ele olha as rebeldias, as revoltas populares do período pré-capitalista e ele descreve todas elas como tentativas válidas, meritórias, ele é solidário a elas, mas ele tem uma explicação muito teleológica. É engraçado, porque Darcy criticava certo economicismo do marxismo, mas ele tem uma explicação meio economicista, meio determinista, que é assim: não tinha como
naquele momento, construir uma sociedade alternativa ao Brasil colônia, empresa colonial. E veja, e o argumento de Daci, quem assistiu o vídeo sobre Daci Ribeiro e a cabanagem, viu que é parecido. Ah, eles precisavam de pólvora, precisavam de sal, precisavam de armas, os ex-escravizados que conseguiram a liberdade e se organizaram em quilombos. Precisavam, comercializando um excedente produtivo. E aí? Isso não fala da inviabilidade de construir uma sociedade alternativa, percebe? É um argumento fraco, é um argumento, inclusive, é estranho, considerando o papel que se dá à ação humana a partir do olhar político, cultural, do antropólogo, né? Então, Darcy, por exemplo, faltou muito ele fazer um debate com Clóvis Moura, no Sociologia do Negro Brasileiro, fazer um debate sobre o Quilombo dos Palmares e a possibilidade de construir uma outra sociedade que é bem melhor. Eu, inclusive, estou gravando esse vídeo na sexta, ele vai ao ar domingo. Talvez esse artigo já deva ter sido publicado. Estou para publicar um texto na revista Ópera sobre Quilombo dos Palmares e a possibilidade de uma nacionalidade alternativa no Brasil. Eu faço um debate se Palmares teria a possibilidade de se desenvolver como um outro tipo de nacionalidade. E aí eu procuro fazer um debate que foge do idealismo, tipo assim, meu exercício teórico não é imaginar um outro Brasil a partir de Palmares, mas foge também do determinismo, de dizer assim, era uma época pré-capitalista, a metrópole portuguesa era mais poderosa, então desde sempre eles estavam condenados à derrota, sabe? E aí, quando se vai abordar Canudos, quando se vai abordar Cabanagem, quando se vai abordar Quilombo dos Palmares, parece uma coisa meio... Acho que tinha uma preocupação da Darcy, que era tentar não debater as revoltas populares pré-capitalistas dentro de uma chave romântica, não dar argumentos para uma perspectiva de que o futuro é recriar Canudos, ou recriar Palmares, ou recriar Cabanagem. Eu até entendo essa preocupação, só que eu acho que a forma como ele apresenta fica muito determinista, né? Em outro momento do livro, está marcado aqui com marca-página, Darcy continua debatendo, né, a estrutura da sociedade colonial, da sucocracia, e ele diz, na página 212, assim, o poder do senhor de engenho, dentro do seu domínio, se estendia à sociedade inteira. Situado nessa posição dominadora, ele ganha uma autoridade que a própria nobreza jamais tivera no reino. Diante dele se curvavam submissos o clero e a administração reinal, integrados todos num sistema único que regia a ordem econômica, política, religiosa e moral. Nesse sentido, constituía uma oligarquia que operava com a cúpula patronal da estrutura de poder da sociedade colonial. Frente a ela, só a camada parasitária de armadores e comerciantes, exportadores de açúcar e importadores de escravos, que era também quem financiava os senhores de engenho, guardava certa precedência, mas não dava lugar a antagonismos porque suas disputas eram menos relevantes que sua complementariedade. Então, Darcy está debatendo aqui o poder absoluto do senhor de engenho, né, dentro da ordem interna. É importante lembrar, gente, a Vânia Bambirra fala, né, no Capitalismo Independente Latino-Americano que as classes dominantes da América Latina e do Brasil são classes dominantes dominadas. Elas dominam, estruturam a ordem interna de exploração burguesa, mas são subordinadas ao imperialismo. A dinâmica de classes dominantes dominadas é algo histórico na constituição do território que vai dar o Brasil, né? Os senhores de engenho, os grandes proprietários de terra eram todos poderosos, né? Mandavam em tudo, era a categoria social mais importante da colônia, mas subordinado à dinâmica da metrópole colonial, né? E aí tem uma parte que o Darcy faz uma crítica ao Gilberto Freire, mas não cita. Inclusive, no livro, tem vários momentos do povo brasileiro que é uma crítica ao Gilberto, mas o Darcy não cita diretamente o nome de Gilberto Freire. Eu até preciso investigar qual era a relação pessoal que o Darcy tinha, né? Eu já vi na entrevista do Roda Viva Darcy elogiar Gilberto Freire, já vi também alguns comentários elogiosos sobre a dimensão, a magnitude de Darcy da obra de Gilberto. As contradições e as discordâncias são claras para quem lê os dois e tal, mas Darcy tem um certo dedo na hora de criticar o Gilberto Freire. Por exemplo, esse trecho aqui, na página 212 ainda. Ao lado da Casa Grande, contrastando com seu conforto ostentatório, estava a senzala, constituída de choças onde os escravos viviam uma existência subhumana que só se tornava viável porque eles eram os escravos. Da Casa Grande
com a figura do senhor, da sinhá, das sinhazinhas e suas mucamas, temos descrições as mais expressivas e nostálgicas de uma antropologia que sempre focalizou o engenho através dos olhos do dono. Isso aqui é Gilberto Freire e Casagrande Senzala, viu? Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Só que aí continua assim, dos brancos pobres e dos mestiços livres, engajados como empregados, mascates e técnicos, assim como do submundo dos escravos do eito, não contamos ainda com reconstituições fidedignas e menos ainda com a perspectiva adequada de interpretação. É aqui que faltou Darcy citar o Clóvis Moura. Mas é isso que o Clóvis Moura faz. Por exemplo, no Rebelião das Senzalas, Dialética Radical do Negro. Tipo assim, porra, Darcy, não conhecia a obra de Clóvis, que é outra dúvida. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu estou escrevendo um artigo, né, para um livro coletivo sobre Darcy Ribeiro. E aí me chama muita atenção como Darcy concorda com várias teses de Clóvis. Eu digo que Darcy concorda com várias teses de Clóvis porque Clóvis escreveu primeiro, percebe? Mas eu não vi ainda Darcy, por exemplo, citar Clóvis Moura. Aí eu tenho muita curiosidade, inclusive se alguém aí pesquisar Darcy Ribeiro e souber disso, manda mensagem aí, pelo amor de Deus. Eu não sei se Darcy conhece Clóvis, conhecia a obra dele, não conhecia, qual era a relação, enfim. E aí o Darcy vai fazendo todo esse debate, né, sobre o poder do senhor de engenho, sua capacidade de subordinar toda a sociedade, seu poder de vida e de morte que ele tinha sobre as mulheres, suas esposas, sobre as mulheres negras escravizadas, sobre a população negra, a população indígena, o clero e tal, e tal, e tal. Ao ponto do Darcy chega a usar um termo que eu achei muito bom, que eu usei nesse meu artigo sobre o Quilombo dos Palmares, de açucocracia, domínio, o governo dos aristocratas do açúcar, né, dos grandes proprietários do açúcar. E aí, nesse interim, na página 219, é quando o Darcy, debatendo a açucocracia, ele insere o debate sobre o Quilombo dos Palmares. E aí veja o que diz Darcy. A açucocracia só encontrou resistência efetiva e enfrentou oposição ativa por parte do negro escravo, que lutou por sua liberdade não apenas contra o amo, mas contra toda a sociedade colonial, unida e coerente na defesa do sistema. Foi uma luta longa e terrível que se exprimiu de 1000 modos, diariamente pela resistência dentro do engenho, cujo funcionamento exigiu o pulso e o açoite do feitor para impor e manter o ritmo de trabalho, episodicamente pela fuga de negros já conhecedores da terra para territórios ermos onde se acoitavam, formando quilombos. A tese de que o sistema colonial só enfrentou oposição radical e decidida das próprias pessoas escravizadas de maneira sistemática é a tese de Clóvis, né? Porque assim, a ocupação do território que vai ser o Brasil começa na sua faixa litorânea. As populações indígenas são a primeira grande barreira ao colonizador. Só que nos primeiros 80 anos do processo de colonização, boa parte da população indígena é exterminada e muitos saem migrando, né, Brasil adentro para escapar do processo de colonização. Se estabelece a empresa colonial majoritariamente nas faixas litorâneas, e aí no lugar de fosse trabalho escravizado indígena, ainda que os indígenas ainda fossem escravizados durante toda a história do Brasil colônia, você tem majoritariamente população negra. Essa população negra teve antagonismos radicais e permanentes com o sistema colonial. Então por isso que o Darcy diz que foi quem mais lutou, porque ela estava no fulcro desse processo, né? Dessa produção açucareira de madeira e outras coisas na faixa litorânea do Brasil. A tese do Clóvis, inclusive, é que até 1850, basicamente, quem lutava contra o escravismo no Brasil eram as pessoas escravizadas. De 1850 em diante, começa a segunda fase do escravismo. Clóvis Moura chama de escravismo tardio, que é quando é proibido o tráfico de pessoas escravizadas a partir da lei Eusébio de Queiroz. E aí, só a partir de 1850 é que camadas médias, advogados, personalidades e tal entram na luta contra a escravidão. Então, enquanto a escravidão era um sistema sólido, lucrativo e que estruturava toda a sociedade, só os escravizados lutaram contra ela. Aí, continua a Darcy, né? Ele termina falando dos quilombos, aí diz: o mais célebre deles, dos quilombos, Palmares, sobreviveu, combatendo sempre por quase um século, reconstituindo-se depois de cada razia. Ao final, concentrava cerca de 30 mil negros em diversas comunidades e dominava uma enorme área encravada na região mais rica da colônia, entre Pernambuco e Bahia. Gente, acho que é importante, né, gritar isso. Eu nem fiz isso no meu artigo, acho que foi um erro meu. 30 mil pessoas
Essa época é muita gente. Estamos falando, tipo assim, um território de termos populacionais gigante. 30 mil pessoas da virada do século XVI para o século XVII, é uma população gigantesca. Assim, gigantesca mesmo. Sua destruição exigiu armar um exército de 7 mil soldados, chefiados pelos mais experimentados homens de guerra de toda a colônia, principalmente paulistas. Palmares, como dezenas de outros quilombos surgidos nas áreas de diversas regiões onde se concentravam núcleos escravos, estruturava-se dentro dos moldes culturais neo-brasileiros e não como restauração de culturas africanas. Suas casas, seu cultivo, a sua língua que falavam, todo o seu modo sociocultural de ser era essencialmente o mesmo de toda a área crioula. No Nordeste, como em todo o país, o negro fora desaculturado de suas matrizes originais e aculturado à etnia neobrasileira, que alcançou prontamente a saturação dos traços africanos que podia absorver. Veja, Darcy termina aqui, e do Quilombo dos Palmares é que ele sai debatendo religião, cultura dos negros escravizados no Brasil. A afirmação de Darcy é complicada. Agora veja, não estou defendendo ele, porque eu discordo disso aqui, viu? Eu acho, por exemplo, Clóvis está muito mais certo no Sociologia do Negro Brasileiro, no debate que ele faz sobre o Quilombo dos Palmares, do que Darcy. Tanto é assim que no meu artigo eu cito Darcy, cito Clóvis, mas na hora de debater Quilombo dos Palmares eu fico com Clóvis e não com Darcy. Darcy entende a cultura neo-brasileira como necessariamente incorporadora de alguns elementos que ele entende como das expressões culturais africanas, né? Então, quando você fala assim, ó, o Quilombo dos Palmares tinha um certo tipo de catolicismo popular praticado pelos escravizados, tinha religiões de expressão africana e por aí vai. O Darcy entende que essas religiões de expressão africana que estavam lá, né, muitos inclusive de uma origem banto, isso já era parte da cultura neo-brasileira. Então, Darcy não vê isso como uma espécie de, como é que eu posso dizer, expressão de formas subjetivas, culturais, religiosas vigentes em África que conseguiram sobreviver ao escravismo. Então, para Darcy, a combinação entre catolicismo popular, religiosidade indígena e religiosidade negra não é uma espécie de um elemento separado de cada um, mas é algo fundido que forma a configuração dos neo-brasileiros, que dá origem à brasilidade. É um argumento bom, mas ao mesmo tempo problemático, porque, assim, objetivamente, o Quilombo dos Palmares, só para dar um exemplo para vocês, que eu acho que problematiza o argumento da C. O Quilombo dos Palmares tinha uma produção agrícola, comunitária e cooperativa. A terra era propriedade coletiva e você tinha uma divisão social do trabalho solidário e a produção era voltada para o conjunto da comunidade, né? Com a estruturação que você tinha vários quilombos ou cidades. Cada quilombo ou cidade tinha um chefe, que era um chefe militar, que também, muito da sua escolha, passava por sua habilidade guerreira. Esses chefes formavam um conselho, esse conselho elegia um rei, que também era um destacado chefe militar, e você tinha uma semi-profissionalização de um grupo social de guerreiros, de chefes militares responsáveis pela defesa de Palmares, com um poder mais ou menos centralizado nas mãos do rei, em decisões estratégicas da sobrevivência de Palmares, como questões de guerra ou paz, mas tudo isso debaixo de uma economia socializada, de uma economia coletivizada, de igualdade social. Como eu debato amplamente no meu artigo, o Clóvis Moura chega a dizer que Palmares era economia de abundância, porque se você comparar o grau de produtividade, o que era produzido, o que as pessoas comiam em Palmares e no Brasil colonial, os ex-escravizados em Palmares comiam melhor do que no Brasil colonial. Tinham mais fartura, mais disponibilidade de variedades, de frutas, de legumes, opção de caça animal do que no Brasil colônia. Essa estruturação econômica, política, militar não existia no Brasil colônia. Então estamos falando objetivamente de pessoas escravizadas, conseguiram sua liberdade, se organizaram, constituindo um modo de produção alternativo ao do Brasil colônia e que criaram outras estruturas dinâmicas. Então não dá para olhar para Palmares e dizer assim, Palmares não era um reino africano restaurado. Verdade. Logo, era uma simples expressão do ethos neo-brasileiro que estava ali nascendo. Não, falso. Né? Assim, não. Tinha muito, sim, de um resgatar de tradições, de formas de produção, de formas de estruturação política africanas, no plural, inclusive. No plural aqui é importante. Africanas. Tinha, sim.
Claro que a forma de expressar isso não se dava num vácuo, né, sociológico, num vácuo histórico. Se dava dentro de um contexto de pessoas que foram trazidas de África à força para cá e estavam inseridas no sistema colonial, e dentro de um contexto de uma forte presença de povos indígenas, que tiveram um papel também importante em Palmares. Em Palmares você tinha também indígenas que fugiam da escravidão, do ataque dos colonizadores e que viveram em Palmares, assim como brancos pobres ou mestiços pobres. Então você tinha uma diversidade de influências culturais, de percepções, de subjetividades, de bagagem histórica. Não dá para... Sabe, o debate da CIA é um pouco reducionista nisso. Eu acho que, inclusive, O Povo Brasileiro é um livro fantástico, né? Mas eu acho que uma das grandes falhas dele é que Daci, ele tenta fazer um debate sobre as permanências. Acho que esse é um dos focos, inclusive, do livro. Como o Brasil nunca deixou de ser um proletariado externo do mercado mundial, ou seja, produzindo riquezas para o mercado mundial e fazendo aqui do Brasil internamente um moinho de gastar gente, de costas para o seu povo, massacrando seu povo a partir de uma classe dominante, infecunda, brutal, atroz, que é subordinada ao imperialismo. Então isso perpassa todo o livro de Daci. Daci, com isso, quer chamar muito para uma mudança nunca feita. E nesse processo de chamar para uma mudança nunca feita, eu acho que Daci destaca muito o elemento de continuidade e dá pouco foco ao processo de rebeldia, tanto numa era pré-capitalista quanto numa era capitalista. Então, assim, se debate pouco que o Brasil poderia ter sido, e aí acaba que quando ele vai olhar, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, ele não dá, ao meu ver, a importância devida ao Quilombo dos Palmares enquanto elemento de antagonismo com o regime colonial, ainda que destaque uma tese que é fundamentada pelo Clóvis de Moura, de que durante todo o escravismo a população negra escravizada foi o maior antagonista radical do sistema, né? Então, acho que Daci ficou um pouco devendo aí, faltou Daci ler Clóvis de Moura, encontrar Clóvis de Moura para melhorar o debate dele sobre Quilombo dos Palmares. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.